Davi Miranda vai entrar, daqui a pouco é aquela enrolação. E que tinha de paralítico, cego, surdo, gente com tubo de oxigênio. Diante de Deus, cara, Deus me mate aqui se eu tô mentindo. Na hora que falou, vamos ouvir o missionário Davi Miranda lá de São Paulo. Quando ele falou, eu cumprimento os amados irmãos com a paz do Senhor. Meu irmão, caiu mais de 600 pessoas endemoniadas. Caramba. Só com a saudação do cara. E ele tinha feito esse mesmo jejum de 40 dias pão e água. Eu olhei assim, meu Deus, o cara aqui, Davi Miranda aqui em Brasília, caiu um montão de gente endemoniada. Outro aqui no Rio de Janeiro também, aqui em Cuiabá também. E eu falei, meu Jesus da glória, eu já assustei aí. Aí ele, eu vou soprar em nome de Jesus e os demônios vai sair tudo. Em nome de Jesus. Os demônios saiu tudo, mano. Foi todo mundo liberto. Ele começou a orar na simplicidade. Ele não era tão eloquente igual nós somos. Deus, aonde houver um enfermo, cura. Eu só vi, foi gente largando tubo de oxigênio, gente gritando que tava andando, gente gritando que tava enxergando, gente gritando que tava ouvindo. Tá ouvindo aqui um monte de gente. Cara, eu vi assim, ó, pessoas levantando a cadeira de roda na minha frente em massa, assim, era coisa comum. A gente gritando, eu tô enxergando. E foram levando os tubos de oxigênio lá pra cima do palco lá. E eu falei, meu Deus, eu tava igual os discípulos lá. Que homem é esse? Será que há alguma prova concreta dessas curas milagrosas? Até hoje, não existe nenhuma evidência médica, científica ou independente que comprove que cadeirantes, cegos, surdos e mudos foram realmente curados por ele. O que existem são apenas testemunhos, sem exames antes e depois, sem registros clínicos, apenas palavras no calor da emoção religiosa. É fé ou é fato? Você decide. Aqui, quem tem 10 vai lá para trás, e quem não tem nada vai embora, Satanás, vai orar em casa, que aqui é só para quem contribui com fé. Pilastra da Verdade. Verdades do dia a dia, com Antony Galvão. Voltei, novos argumentos, novas indagações, com mais um vídeo para o canal. Gostaria de agradecer mais uma vez a todos os amigos que ajudam aqui. Todos os amigos, todos os membros do canal, amigos de WhatsApp, de um modo geral, de todos os lugares do Brasil e fora do Brasil, acompanhando os canais aqui na internet, no YouTuber, somente no YouTube por enquanto, Antony Galvão. O canal Pilastra da Verdade, o canal Portão de Saída e o canal Atualiza, que é o novo canal do Antony Galvão. Vídeos todos os dias, inclusive no canal Pilastra e no canal Portão de Saída. Não tem um dia que não tenha vídeo, tá? Vídeo novo. Um abraço. Eu encontrei este vídeo na internet deste pastor aqui. Eu já até fiz um vídeo, uma certa ocasião, refutando ele, do besterol que ele falou, né? Acho que foi ele mesmo que disse que tinha visto Jesus. E aqui ele está falando sobre alguns eventos que aconteciam na igreja, ou melhor, nos movimentos da Deus e Amor, na época do auge do Deus da Deus e Amor, um Deus sem poder, mas um Deus que criou, que inventou a Deus e Amor, que foi o Davi Miranda. Na verdade, o Deus da Igreja de Deus e Amor era ele. Na minha opinião, especialista em hipnose. Tá? De sincronizar a mente em uma mentira, em um engano, ativar emocionalismo e fazer pessoas se entregarem ao ridículo. Não está mais entre nós. Não está mais entre nós. A minha crítica agora fica para a questão do ministério para Deus é amor, tá? Mas ele está falando aqui e fazendo uma jura. Vamos ouvir o que esse impregnado mentiroso vai falar aqui, viu? E depois ele fala em vários podcasts por aí e tudo, e as pessoas acreditam nesses caras. Tô mentindo. Na hora que falou, vamos ouvir o missionário Davi Miranda lá de São Paulo, quando ele falou, eu cumprimento os amados irmãos com a paz do Senhor. Meu irmão, caiu mais de 600 pessoas endemoniadas. Caramba. Só com a saudação do cara. E ele tinha feito esse mesmo jejum de 40 dias pão e água.
Eu olhei assim, meu Deus, o cara aqui, Davi Miranda aqui em Brasília, caiu um montão de gente endemoniada, outro aqui no Rio de Janeiro também, aqui em Cuiabá também. E eu falei, meu Jesus da glória, eu já assustei aí. Aí ele, eu vou soprar em nome de Jesus e os demônios vai sair tudo, em nome de Jesus. Os demônios saiu tudo, mano, foi todo mundo liberto. Ele começou a orar na simplicidade, ele não era tão eloquente igual nós somos. Deus, aonde houver um enfermo, cura. Eu só vi, foi gente largando tubo de oxigênio, gente gritando que tava andando, gente gritando que tava enxergando, gente gritando que tava ouvindo. Tava ouvindo aqui um monte de gente. Cara, eu vi assim, ó, pessoas levantando a cadeira de roda na minha frente, em massa, assim, era coisa comum. A gente gritando, eu tô enxergando. E foram levando os tubos de oxigênio lá pra cima do palco lá. E eu falei, meu Deus, eu tava igual os discípulos lá. Que homem é esse? Viu que ele jurou, né? Ele falou assim, que Deus me mate aqui se eu estiver mentindo. Não matou porque Deus não tá em lugar nenhum. Não existe Deus nenhum, então é por isso que ele tá vivo. Primeiro, a questão toda não é a mentira, né, dele aqui. É que existiram muitos movimentos feitos por Davi Miranda, no tempo do auge dele, que chamavam muita atenção. Mas não tinha nada de cura. Deixando claro, nada de cura. Inclusive, tem até algumas histórias aí, verídicas, de que muitas pessoas tentavam levantar de cadeiras de rodas em estádios e caíam. Depois isso acho que foi até impedido pela própria justiça, não sei. Vou até buscar uma pesquisa mais profunda para falar para vocês. Tá? Então é o seguinte, o emocionalismo e o sentimentalismo fazem o ser humano fazer qualquer tipo de loucura, tá? E a questão da fé, nunca teve nenhum curado, deixando claro, nunca existiu nenhum, não existe um até hoje, não existe a medicina, não existe nada. Se o cara fizesse o que esse impregnado tá falando aqui, se esse Davi Miranda tivesse feito isso mesmo aqui, eu quero dizer uma coisa pra vocês. Não existia um ateu no mundo. Não existia também nenhum enfermo mais no mundo, porque muitas pessoas iam buscar pagar o preço que ele pagou. Inclusive, ele falou aqui que Davi Miranda fez um período de 40 dias em jejum para ter essa autoridade. E minha mãe fez 70. Minha mãe era pior do que Davi Miranda. 70 dias num quarto. E não tinha isso. Dentro de igreja, dentro de qualquer movimento religioso, pessoa pode cair, pessoa pode levantar de cadeira. Isso não quer dizer que é cura, não, gente. Tá? E não foi constatado até hoje nada do que acontecia nos movimentos de Davi Miranda. Nada foi provado até hoje, provado pela própria medicina, que alguém ficou curado assim. Então o que ele está falando aqui é uma coisa que são muitas mentiras que foram contadas várias vezes e que se transformaram em verdade. Então é o seguinte, talvez ele pode ter participado de culto, mas olhando para ele aqui, o instinto dele já tá vendo que é uma pessoa que profere muitas mentiras, né? O jeito desse cara aqui. Os testemunhos dele aí. Então, falar é muito fácil, né? Falar é muito fácil. Se de fato existisse um fenômeno desse, de curas, de centenas de pessoas de uma vez, curas e curas e curas, eu tenho certeza absoluta que eu não seria ateu. Eu tenho certeza absoluta que o Jason Ferreira não seria ateu. Eu tenho certeza absoluta que o Miranda não seria ateu. Eu tenho certeza absoluta que a gente não tinha tanta evidência de conhecimento sobre as mentiras desse suposto cristianismo e da suposta palavra de um Deus. Então, gente, quantas pessoas acreditam numa coisa dessa? As pessoas deixam de investir na sua vida própria. Se de fato tivesse acontecido tudo isso que esse impregnado está falando aqui, esse alienado está falando aqui, se de fato tivesse acontecido, não existia outra vertente cristã na face da terra, a não ser a Deus é amor. Não ia existir, nem o catolicismo ia ficar de pé, de jeito nenhum. Não existia Assembleia de Deus, não ia existir cristão no Brasil, não existia Testemunho da Mentira de Jeová, de Edgar,
não existia Adventista do Sétimo Dia, não existia Igreja Batista, Presbiteriana, Quadrangular. Não. Somente Deus é amor. Se toda essa história contada, tá? E naquele tempo ninguém tinha celular para filmar, não. Eles falam que presenciaram isso, mas não tem nenhum documentário, tá? Nenhuma manchete que saiu em nenhum jornal falando sobre isso, não. Porque senão, como eu falei para vocês, não ia existir. Põe isso na mente de vocês. Não ia existir. Tem um assunto aqui que é interessante. Vou colocar aí na tela sobre esses acontecimentos de Davi Miranda. E nós vamos constatar aqui agora, viu? Se de fato isso foi verdade ou não. Se tem alguma documentação, alguma manchete falando sobre isso, vai estar aí na sua tela. Depois eu dou continuidade. Só para provar que esses caras são mentirosos. Este povo é mentiroso, gente. Este povo mente para si próprio e para as pessoas. Não existe nenhuma prova concreta ou documentada de que muitos cadeirantes, cegos, surdos e mudos foram curados por Davi Miranda. Embora ele e a Igreja Pentecostal Deus é Amor tenham afirmado ao longo dos anos que milagres e curas aconteceram em suas reuniões, essas alegações nunca foram comprovadas por exames médicos independentes, registros hospitalares ou investigações científicas sérias. As histórias normalmente são baseadas em testemunhos pessoais contados nos cultos, o que não pode ser considerado evidência confiável do ponto de vista crítico e investigativo. Além disso, não há vídeos com comprovações antes e depois documentadas, com laudos médicos, especialmente de curas visíveis como paraplegia ou cegueira total. Nunca houve cobertura da mídia isenta ou científica que confirmasse esses supostos milagres. Muitos líderes religiosos carismáticos usam alegações de cura como parte da retórica, para fortalecer a fé dos seguidores. Mas quando confrontados com pedidos de provas, as respostas geralmente são evasivas ou baseadas apenas em fé. Davi Miranda, fundador da Igreja Deus é Amor, ficou conhecido por alegar que curava enfermos em suas cruzadas. Mas será que há alguma prova concreta dessas curas milagrosas? Até hoje, não existe nenhuma evidência médica, científica ou independente que comprove que cadeirantes, cegos, surdos e mudos foram realmente curados por ele. O que existem são apenas testemunhos, sem exames antes e depois, sem registros clínicos, apenas palavras no calor da emoção religiosa. É fé ou é fato? Você decide. Eu coloquei para vocês aqui, que eu fiz questão de buscar em fontes aqui, você pode buscar aí na internet, todas as historinhas de carochinha, de Davi Miranda curando pessoas curadas, cegos vendo, cadeirantes sendo curados, tudo isso é dentro do arquivo deles. É dentro da crença deles. Não teve manchete nenhuma. E outra coisa, qualquer jornal faria uma manchete dessa. Qualquer jornal na época. Viria até jornalismo internacional se isso fosse confirmado. E como eu falei para vocês, se isso fosse verdade, essas curas, supostas curas do Davi Miranda com este povo, segundo a fé dele, o ministério dele, o dom dele, não existiria nem a Igreja Católica mais. Porque todo mundo tinha que se render. Ateu não existia. Então este rapaz aqui está cometendo uma grande mentira. Ele está mentindo para ele mesmo e para as pessoas. Porque o que ele está falando foi confirmação apenas da fé dele. Somente isso. Nada além disso. Então, eu falo de opinião própria. Isso nunca aconteceu. É uma opinião minha. Gente, eu venho, já falei aqui várias vezes, de uma família extremamente religiosa. O que minha mãe fez, não por ser minha mãe, o que ela fez, minha mãe fez, nenhum até hoje teve a coragem de fazer. O sacrifício que a minha mãe fez. Era para minha mãe ter um dom ainda maior do que o de Davi Miranda.
A Davi Miranda ficou 40 dias em jejum para acontecer o que o mentiroso falou aqui. Minha mãe ficou 70 dias em jejum. Ela entrava no quarto dela, ela só saía para fazer as necessidades dela, jejuando. Ela voltava, ela tinha um período, sim, de fazer aquela alimentação leve, para continuar vivendo, claro, mas todos os dias, acordando até determinada hora alta do dia, em jejum e oração, joelho no chão, cara na Bíblia. Para quê? Para Deus fortalecer o ministério dela, porque ela queria trabalhar nesta mesma área do Davi Miranda. Eu te pergunto, isso foi verdade na vida dela? Não. O que minha mãe contraiu foi um câncer, destruiu a vida dela com 58 anos de idade. Só isso. Eu nunca vi um cego sair vendo, entrando lá, cego saindo vendo. Senão eu estaria aqui, cara. Eu não estaria aqui me enganando se eu tivesse visto isso. Nunca vi um cadeirante sair andando. Nunca vi ninguém sendo curado de nada. Alguém dizia lá que recebia uma suposta cura de coisas simples do corpo, que chegava na farmácia e tomava um remédio. Ou então as pessoas contavam alguns testemunhos de coisas que precisavam ser resolvidas na justiça, e através da campanha na casa da minha mãe, Deus abriu as portas e aquilo ali foi resolvido. Tudo isso eu ouvi lá. Mas nada que fosse constatado uma cura divina, assim como essas supostas curas de Davi Miranda a essas pessoas. Então não acredite nisso, gente. Estamos na era de tecnologia. Você pode buscar. Se você acha que acontecia isso mesmo, busque fonte segura. Pesquise. Existe alguma evidência que este homem curava pessoas? Porque foto de curas em igrejas tem várias. Vídeos. Mas quando vai constatar pela própria medicina, não se tem certeza. Eu já falei, é muito simples, é muito fácil você conseguir aí um montão de cadeiras de roda e de muletas, e um montão de gente ali para uma igreja levando muletas e cadeiras de roda. E na hora do culto tá todo mundo andando, tá todo mundo jogando muleta para lá. Eu quero ver constatar na medicina. É fácil enganar. Então, é uma das vertentes mais enganadoras do Brasil e do mundo. Deus é amor. Ainda tem gente ainda impregnada nesta mentira, acreditando nisso. Você acha que se de fato fosse verdade, ia existir outra vertente? Não existia nenhuma vertente. Acho que nem o islamismo ia existir. O judaísmo também não. Não, a gente tem que se render. Tem um homem lá no Brasil que quando ele ora, são milhares de pessoas que são curadas na hora. Conversinha pra boi dormir, acordar no matadouro. Pesquise aí, gente. Então o que este rapaz está falando aí é fruto de uma fé infundada, de uma mentira muito grande. Ele não consegue provar nada do que ele está falando. Então acredita quem é trouxa. Trouxa, você sabe o que é, né? Aquele objeto, você coloca roupa suja, roupa limpa, não importa o que você vai colocar dentro, mas que tem 2 nós ou 3 nós na parte superior. A cabeça do crente é amarrada. Por isso que eu chamo de trouxa. É amarrada por uma crença infundada, infelizmente. Não é pela fé, você ter fé em qualquer coisa é uma coisa. Agora, acreditar em besterol por conta da sua fé, acreditar em coisa que não tem evidência, qualquer tipo de... Gente, uma ressurreição, uma cura, qualquer coisa que seja fora da medicina, que possa confrontar com a medicina, é assunto de manchete. É assunto de manchete, gente. Para qualquer época. Na época de Davi Miranda já tinha. Tanto que existiam várias emissoras de rádio da própria igreja, dentro da igreja dele. Mas somente testemunho. Testemunho. Não evidência. Evidência não. Então eu fico por aqui, nada contra a fé de ninguém. Você quer continuar com a sua fé? Continue. Agora, acreditando em besterol, para com isso, gente. Para com isso. Nós já somos adultos demais. Já temos evidências demais de constatações do dia a dia que não há nada disso. Tá cheio de gente agora precisando de cura. Por que ninguém mais da Deus e Amor conseguiu curar essas pessoas? Por que ninguém, somente o Davi Miranda? Ele morreu, agora ficou quem no lugar dele? O neto dele está curando pessoas? Qual é a prova? Através da ciência da medicina. Qual é a prova? Mentira, e mentira, e mentira 3 vezes. E o resto é conversa fiada para boi dormir. Eu desafio um cara desse me provar uma cura dessa que possa ser provada na medicina.
que realmente recebeu. Eu desafio um cara desse. Então, mentira. Não acredita nesses caras, não. São mentirosos. Fico por aqui, mas eu volto. Novos argumentos e novas indagações. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Pilastra da Verdade. Verdades do dia a dia, com Antony Galvão.